No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto como vai funcionar o pay-per-view da Libertadores. Sim, teremos de pagar para assistir a determinados jogos da Libertadores que pertenciam à Sport TV. No vídeo também quero te falar a respeito de Cavani e seu irmão, que parece estar oferecendo o jogador para Deus e o mundo e mais, dando a esperança de acordo. E para completar, tudo sobre Caio Jorge, atacante do Santos, uma das promessas do futebol brasileiro, que tem negociações com a Juventus, mas isso tem rendido debate dentro da Vila Belmiro. E aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações importantes que te prometi agora há pouco, queria dar um toque para você que manja muito de futebol e tá a fim de ganhar uma grana extra. Você precisa conhecer o SPM 365, para mim o fantasy game de futebol mais legal que existe no mercado. Ele te permite escolher campeonatos em todo o mundo, os campeonatos europeus estão voltando e é ótima chance de você já entrar no SPM 365, se mandar bem nas escalações e os jogadores na vida real pontuarem de forma legal, você vai ganhar bônus em dinheiro. Curtiu, né? Então vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, cadastra seus dados, valida todos eles e automaticamente já ganha $10 para começar a brincar. Se você usar o cupom Nicola, ainda ganha mais $5 no seu depósito. Não fique fora dessa, tenho certeza que você vai curtir muito e se mandar bem, ainda vai garantir um troco. Bora começar o vídeo falando sobre Caio Jorge, atacante da base do Santos, jogador de várias categorias de base da seleção brasileira, que recebeu nos últimos dias uma proposta oficial da Juventus da Itália. O time italiano, por meio do Giuliano Bertolucci, que é o maior empresário do futebol brasileiro e também alguém que cuida da carreira do Caio Jorge, ofereceu 10 milhões de euros ao Santos. Peixe é dono de 100% dos direitos econômicos do garoto. Em janeiro do ano passado, o Caio Jorge prorrogou o contrato até dezembro de 2022, multa rescisória no valor de 50 milhões de euros. Como eu disse, a Juventus ofereceu 10 milhões de euros e o presidente José Carlos Pérez nem quis prosseguir na conversa, entendeu que o valor era muito baixo e descartou a oferta da Juventus e do Giuliano Bertolucci. Acontece que pouco depois do não à Juventus, o presidente do Santos autorizou um empresário bem pouco conhecido no mercado do futebol a negociar com a Juventus da Itália. O nome desse empresário é Marcos Vasquez Dias. Estou te mostrando a carta em que o Pérez assina e dá procuração a ele para negociar durante um período a negociação do Caio Jorge com o time da Juventus da Itália. A autorização vale de 27 de agosto a 20 de setembro, ou seja, ainda está no período em que o Vasquez pode trazer uma proposta da Juventus da Itália. Acontece que o pessoal que cuida da carreira do Caio Jorge e a própria Juventus da Itália não entenderam a medida do Santos, que recusou uma proposta oficial por meio do Giuliano Bertolucci e autorizou um outro empresário que não tem relação nem com a Juventus, nem com o Caio Jorge a fazer qualquer tipo de intermediação. A tendência é que a Juventus não faça uma proposta oficial via Marcos Vasquez Dias, até porque não o conhece e não está disposta a pagar comissão ao empresário com quem não tem relação. E dessa maneira fica mais difícil imaginar que o Caio Jorge possa ser negociado com a Juventus, ainda que o clube italiano melhore sua proposta. Conversei um pouquinho antes de gravar o vídeo com o presidente José Carlos Pérez para entender o porquê dessa autorização e ele contou que vários empresários o procuram pedindo autorizações como essa e é uma forma que o Santos tem de trazer propostas do exterior. Ele não tem a obrigação, o presidente, de aceitar proposta alguma, mas se ele tem alguma relação com o empresário, ele emite essa carta e aguarda por propostas. Não foi o Caio Jorge o primeiro, nem será o único a viver esse tipo de situação. De qualquer maneira, se o Santos precisa de vendas de atletas, dificilmente essa venda vai acontecer envolvendo a Juventus e esse empresário, a menos que o Peixe restabeleça as conversas com o Giuliano Bertolucci pela via oficial, dificilmente o negócio vai para frente. Bora falar agora sobre Cavani, atacante, 33 anos de idade, talvez o melhor negócio possível quando o assunto é um artilheiro. O cara está disponível no mercado, seu contrato com o PSG terminou e nos últimos dias, nas últimas semanas, o nome dele já foi envolvido em vários clubes. Tem gente aqui no Rio Grande do Sul assegurando ou imaginando que o Cavani possa ser anunciado como reforço nessa terça-feira. Seria um presente de aniversário ao clube que completa mais um ano de fundação nessa terça-feira. Alguns dias atrás foi a vez do Benfica imaginar, especular, criar expectativa em relação ao anúncio do Cavani. Acabou não acontecendo.
E todas essas expectativas frustradas têm a ver com o irmão e empresário do Cavani. O irmão dele atende pelo nome ou pelo apelido de Gulli, foi jogador de futebol, é 9 anos mais velho do que o Cavani. Os caras têm uma relação muito próxima, porque além de serem irmãos, também foram jogadores. O Gulli chegou a atuar no futebol brasileiro. Ele se aposentou em 2012, depois de jogar no futebol chinês, um clube pequeno por lá. Antes havia passado pelo Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul, 15 jogos e 6 gols. Foi curiosa a forma como ele deixou o clube, ele arranjou confusão durante o jogo com o próprio companheiro de time, foi expulso, ficou sem clima e se mandou. Pouquinho depois ele foi para a China e se aposentou, e desde então cuida da carreira do irmão mais novo. Eles são irmãos por parte de mãe. Cavani tem enorme admiração pelo Gulli, até por isso deixa aos cuidados do irmão mais velho, tudo relacionado a seu futuro. O fato do Gulli ser um cara muito extrovertido, de bom papo, tem causado expectativa nos clubes com os quais ele conversa. O pessoal do Grêmio em algum momento chegou a ter expectativa ou a esperança de um acordo, porque o Gulli disse que o irmão dele gostaria de jogar no futebol brasileiro para ficar mais perto dos pais, para ficar perto da família. Afinal de contas, em 1 hora de voo do Rio Grande do Sul, ele chega na fazenda da família, mas ao mesmo tempo também passou várias outras impressões positivas para outros clubes com quem ele negocia. Por que é tão difícil contratar o Cavani, apesar do irmão dele? Ah, só uma curiosidade. O Gulli já vem sendo conhecido e chamado no mercado como Assis, em comparação ao irmão do Ronaldinho Gaúcho. Vocês vão se lembrar de vários acontecimentos e episódios na reta final da carreira do Ronaldinho, em que o Assis fazia verdadeiros leilões. Teve aquele episódio do carro de som, armado pelo Grêmio para receber o Ronaldinho Gaúcho. O Palmeiras comemorava 100 anos de fundação durante uma festa e imaginava-se que poderia apresentar o Ronaldinho, mas o Ronaldinho Gaúcho não apareceu nem no Grêmio, nem no Palmeiras, por conta do Assis, que fez um verdadeiro leilão. O Gulli está se transformando, pelo menos aos olhos do mercado, como o Assis de 2020. Bom, mas eu ia te contar porque é tão complicado contratar o Cavani. Primeiro, por causa das cifras pedidas. Ele quer 12 milhões de euros livres de impostos por temporada, apenas em salários. Isso equivale a mais ou menos 75 milhões de reais ou 5 milhões e 700 mil reais por mês. O Cavani ainda exige 8 milhões de euros diluídos por 3 anos de contrato em pagamentos de luvas. Isso equivale a mais ou menos 50 milhões de reais ou 1 milhão e 300 mil reais por mês. Fazendo a conta dos 5 milhões e 700 mil de salário, mais 1 milhão e 300 mil de luvas, e o que o Cavani quer hoje é 7 milhões de reais. Isso equivale a mais da metade da folha salarial inteira do Grêmio. É óbvio que ele só acertaria com o Grêmio para ganhar muito menos. Só que existem clubes bem grandes interessados no atacante uruguaio. Entre eles o Atlético de Madrid, a Juventus da Itália e o Tottenham. Tem uma proposta de um grande na Espanha, de outro grande na Itália e de mais um grande no futebol inglês. A impressão que se tem, pelo menos no mercado, é de que o Cavani não tem muita pressa para resolver essa questão, tem passado vários dias de férias, curtindo a família, curtindo os dias de verão em território europeu, e mais cedo ou mais tarde, quando ele talvez estivesse cansado desse período de férias, acabe se resolvendo. Existe esperança, existe expectativa no Rio Grande do Sul. O Meneghetti, que é apresentador dos Donos da Bola, chegou a ouvir de uma pessoa do Internacional, grande rival do Grêmio, que o Cavani já fechou com o Grêmio. Até por isso tem muito torcedor do Grêmio imaginando que ele possa ser anunciado como presente nessa terça-feira. Mas diante dessas cifras e da alta concorrência de clubes no exterior, tá ficando mais complicado acreditar nessa possibilidade. Como o futebol permite várias maluquices, permite inúmeras reviravoltas, é melhor aguardar para ver. Mas queria te contar um pouquinho sobre o perfil do irmão do Cavani, que está sendo conhecido por aqui como o novo Assis. Quero fechar o vídeo te contando como é que vai funcionar o pay-per-view da Libertadores. Sim, teremos que pagar para assistir a um determinado número de jogos da Libertadores da América, o pacote que pertencia ao Sport TV. Então, para tentar dar uma resumida para você entender como é que vai funcionar. A Globo tinha contrato com a Conmebol referente aos direitos de transmissão da Libertadores, era um pacote referente a jogos abertos que passariam na Globo e um pacote referente a jogos fechados que passava no Sport TV. Quando a Globo e o Sport TV rescindiram o contrato com a Conmebol, esses jogos ficaram descobertos. Os jogos em TV aberta já foram resolvidos, terão transmissão do SBT sempre às quartas-feiras às 9h30 da noite. Faltava resolver os jogos em relação ao Sport TV. A Conmebol tentou contato com várias empresas, com várias emissoras em TV fechada, não houve acordo e teve a ideia de criar um pay-per-view em parceria com a Band. Então os jogos do pay-per-view que pertenciam ao Sport TV vão passar no Band Esportes, que é um canal de TV fechado.
mas para você assistir você vai ter que pagar uma quantia. Essa quantia ainda não foi revelada, esse anúncio deve acontecer nos próximos dias. A única boa notícia em meio a toda essa história é que os jogos dessa semana serão liberados, não haveria tempo hábil para a criação do preço e para pagamento. Então nessa semana a gente vai conseguir assistir aos jogos no Band Esportes, já a partir dessa terça-feira com o Atlético Paranaense em campo e também o Santos. Tem também o jogo do Grêmio na quarta-feira. Daqui a pouco eu te conto sobre os jogos que vão fazer parte desse pacote do pay-per-view da Libertadores, mas a partir da semana que vem a tendência é que a gente já tenha cobrança em relação a determinado número de jogos. Os canais Disney, que são donos da ESPN e da Fox, seguem com jogos em TV fechada na Fox, não mudem absolutamente nada, além do jogo que pertence ao Facebook, aquele jogo de quinta-feira também é absolutamente normal. As únicas alterações se deram nas partidas que teriam transmissão da Globo e do Sport TV. Beleza? Tá compreendido até agora? Bom, quero te falar a respeito dos jogos que vão ter pagamento. Repito, nessa semana, jogos livres, jogos liberados. Terça-feira, 19h15, Jorge Wilstermann e Atlético Paranaense, jogo na Bolívia, canal Sinal Liberado no Band Esportes. Pouco mais tarde, a partir das 21h30, Santos de Olímpia na Vila Belmiro, o Santos enfrentando o bom time paraguaio, que é o vice-líder do grupo, o Peixe é o primeiro colocado, jogo com exibição no Band Esportes sem custo. Na quarta-feira, 21h30, Universidade Católica e Grêmio, jogo no Chile. Esse jogo da quarta-feira, que vai passar no pay-per-view do Band Esportes, sempre vai concorrer com o jogo do SBT. Será sempre a mesma partida. Então a verdade é que quem assinar o pay-per-view da Libertadores vai estar adquirindo de forma exclusiva apenas os jogos da terça-feira. O jogo das 7h15 e o jogo das 9h30, até porque o da quarta-feira você vai poder assistir sem gastar absolutamente nada no SBT. Separei aqui as partidas das próximas rodadas que vão estar com exclusividade no pay-per-view da Libertadores da América. Queria contar para vocês a partir de agora. Terça-feira da semana que vem, a partir das 9h30 da noite, LDU do Equador e São Paulo, jogo em Quito. Na quarta-feira, aquela história que eu contei, jogo também passará no SBT. Internacional e Grêmio, esse jogo promete excelente audiência no Rio Grande do Sul, a expectativa de até 40 pontos de audiência no SBT. Vamos para a quinta rodada, jogos do dia 29 de setembro, terça-feira, 19h15. Grêmio e Universidade Católica, um pouco mais tarde, 21h30, Atlético Paranaense e Jorge Wilstermann. Jogos da sexta e última rodada da fase de grupos. Terça-feira, 20 de outubro, 19h15, Santos e Defensa e Justiça, time da Argentina, partida na Vila Belmiro. Na quarta-feira, o jogo de 21h30 entre Flamengo e Júnior Barranquilla. Esses são os jogos. Ah, fiquei te devendo contar também que tem na quinta rodada uma partida entre Flamengo e Independente Del Valle, com transmissão desse pay-per-view da Libertadores, mas como eu já te expliquei, os jogos das quartas-feiras também terão transmissão no SBT. Então, as partidas que você, ao assinar o pay-per-view da Libertadores, vai assistir com exclusividade são Santos e Defensa e Justiça, Grêmio e Universidade Católica, o jogo na casa do Grêmio, o jogo da quinta rodada, Atlético Paranaense e Jorge Wilstermann, também jogo da quinta rodada na casa do Atlético Paranaense, jogo da quarta rodada entre LDU e São Paulo, e jogos da terceira rodada, esses vão ser exibidos de graça. Eu te falei do Jorge Wilstermann e Atlético Paranaense, do Santos e do Olímpia. Não sei se vale muito a pena, pelo menos nesse momento. Depende muito do seu bolso e da sua vontade de assistir a jogos e também do preço, né? Vai que o preço é super acessível, beleza. A partir da fase de mata-mata, a história é outra. Ainda não há um calendário definido, a gente não sabe nem sequer se o SBT vai manter esse horário de 9h30 da noite da quarta-feira. Há a possibilidade de uma antecipação para 9 horas. Tudo isso ainda vai depender de uma série de coisas, mas é a Libertadores da América mudando radicalmente a sua forma de transmissão. Não teremos mais Globo nem Sport TV. A partir de agora é SBT em TV aberta, canais Disney com a Fox Sports em TV fechada e também esse pay-per-view do Band Esportes, além dos jogos às quintas-feiras com exibição exclusiva do Facebook. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E para completar, queria lembrar você que você pode virar membro do canal do Nicola. Tem aqui um botãozinho aqui embaixo escrito Seja Membro, clica lá, escolhe um dos 5 planos e a partir daí você passa a ter uma série de vantagens. Último recado, a partir das 8 horas da noite dessa segunda-feira, teremos uma live bem legal com o Roberto Natel, que é candidato à presidência do São Paulo. Já conversamos com o Júlio Casares, agora é a vez de entrevistar o concorrente dele, o Roberto Natel. Espero vocês a partir das 8 da noite, beleza? A gente se vê, tchau, tchau!